E aí, depois que você teve esse contato já ali com essa máquina e tal, em que momento você falou, cara, eu quero seguir essa carreira e vou investir nisso daqui, nessa formação, que formação que você fez, como é que foi daí até você falar, não, pô, agora sim sou um profissional de TI? Isso é bem interessante também, porque assim, na verdade eu comecei primeiro sendo profissional de TI, para depois buscar a formação acadêmica, Como muita gente, como né? muita gente foi assim, eu acho. Então, só para ter uma ideia, quando eu estava no meu segundo semestre já de ciências da computação, eu já tinha minha carteira de trabalho assinado analista de sistemas. Eu não tinha nem nível superior, né? Mas eu já era analista de sistemas. Então, eu primeiro virei profissional para depois virar acadêmico, para depois buscar estudo formal, né? Porque como eu comecei dessa forma, programando por conta própria, aprendendo por conta própria, sempre fui muito autodidata mesmo, né? Eu consegui, né, fazer trabalhar com uma empresinha aqui, em software house lá mesmo em Salvador, aqui, agora outra aqui, não sei o que, até que eu fui parar no hospital lá, que nem existe mais, né, hospital espanhol. Eu já era na área de sistemas, né? Mas já era DBA. DBA. Era DBA lá. Mas estava no segundo, terceiro semestre de faculdade ainda, né? De ciência da computação. E isso foi interessante porque assim, quando eu comecei cedo a trabalhar, então comecei com 15, 16 anos. Então eu estava ainda no ginásio, não, no segundo grau, que a gente chama, né? Que agora é ensino médio. Ensino médio, né? E eu trabalhava, né? Eu estudava de manhã e o resto do dia eu trabalhava, né? E estudava ainda. tinha que me virar ali, né? E com isso, eu cresci muito, né? Como pessoa, em uma série de aspectos, né? Mas o melhor para a carreira, como você falou, assim, o que rolou em relação a como que eu fui buscar foi isso. Porque no colégio eu era bom aluno, né? Eu lembro que eu tinha dois grandes amigos, assim, nós disputávamos ali as notas mais altas da turma, né? Que era eu, Helder e Denis, né? No caso, a ordem não tá bem nessa ordem, não. Eu era o mais fraquinho dos três. E o mais modesto também. Não, eu era o mais fraquinho mesmo. Os caras, gênio, tudo gênio. E eu tava em vantagem ali, porque eu tinha perdido um ano também, né? Então, eu tava meio igualado. Eu tinha uma vantagem, né? Eles estavam na idade certa, eu tinha uma idade a mais de maturidade. Então, tinha uma pressão muito grande para eu fazer medicina, né? Família, todo mundo, assim. Eu lembro da namoradinha na época, né? Tipo, você não vai fazer medicina? Suas notas são boas, você é bom aluno. Eu lembro da diretora uma vez da escola vir conversar comigo. O que eu queria fazer, se eu não ia fazer medicina. E eu falei, olha, eu já trabalho, na verdade, né? Eu trabalho... na época a gente falava processamento de dados, né? CPD, os termos eram esses, eram outros, né? Não sei se eu vou... Né? Consigo imaginar, doutor Bruno. E também... eu vou tirar exame de sangue, eu não olho a agulha entrando lá ele, porque... Se eu ver sangue, já fico tonto, já não é um problema. Então, cara, não ia dar certo, né? Eu ia ter que fazer um bom trabalho para virar médico, né? Diz que você acostuma, né? Diz que mesmo quando você começa de tanto você mexer em cadáver lá dentro você vai se dessensibilizando, talvez. Né? Dentro da escola de medicina, diz que você vai se dessensibilizando. Obrigado, é isso aí. Não sou muito bom em português também, não. Mas você vai se familiarizando, né, com sangue, carne, essas coisas, com abrir, não sei o que, enfim, né, vai ficando mais normal para você. E é interessante isso, porque aí, apesar de toda essa pressão, eu fiquei um ano sem fazer nada, só trabalhando, né, fiz o vestibular, né, na época vestibular, para a Faculdade Baiana de Medicina. Eu lembro como hoje. Tipo, você chegou a prestar, então? Eu cheguei a prestar vestibular, mas assim, como eu não queria, né, minha mãe agora vai descobrir, né, eu fui fazer a prova quase bêbado. Né? Não vou poder botar para meus filhos verem isso também. Enfim. Mas sim, eu fui para uma farra um dia antes, assim, com os amigos e tal. E cheguei, nem aí para a prova. Não tava nem aí, não era o que eu queria. Né? Então não tava nem aí. E o pior, eu fiquei na lista de espera. Puta, e quase passou ainda. Não, eu passei, na verdade, eu não fui lá me matricular. Puta que pariu. Porque eu fiquei na lista de espera, pessoas desistiram. Não desiste muito para medicina, mas 2, 3, e era só o que eu precisava ali. E eu cheguei a ficar lá, tipo assim, só era ir lá, matricular. Você escapou por pouco de ser Dr. Bruno. E então, aí eu não contei pra minha mãe, não contei pra meu pai, fiquei na minha, né? Eu não queria fazer medicina, né? E passou lá a oportunidade, né? Que eu não queria,
né? Graças a Deus. E não tenho nem ideia como eu seria hoje o médico, mas enfim, passou. Eu não queria realmente, eu não me via médico. E aí no ano seguinte foi que eu prestei realmente para ciência da computação, passei também. Aí eu realmente fiz, Sim. de verdade. E aí eu passei na UFBA, na Rui Barbosa na época, e na Unifax. E terminei escolhendo pela Unifax, que na época era o melhor curso que tinha realmente em Salvador, de ciência da computação. Né? Eu lembro até de um amigo que chegou aí para a UFBA e depois ele saiu da UFBA e foi para a Unifax, saiu de uma universidade federal, foi para particular. Na época a UFBA era bem sucateada, era bem ruim o curso lá. Hoje eu acho que não está bem assim, mas na época era bem ruim mesmo o curso de ciência da computação lá da UFBA. E aí por isso eu escolhi a Unifax mesmo. E também eu trabalhava. Então como é que eu ia estudar na escola federal, no colégio federal, que você tem aula no meio da tarde? Geralmente as federais é período integral, né? Você tem aula de manhã, depois aula de tarde, é tipo isso. assim, Espaçado. aula 10 horas da manhã, depois aula 2 horas da tarde, não sei aonde. Não tem como. Depois né? aula 6 da noite, não sei aonde. Então, eu trabalhava. Como é que eu ia lidar com isso, né? Não tinha como. Então, eu realmente fui para a Unifax, foi a melhor escolha. E, na verdade, é excelente faculdade, eu gostei muito. Embora hoje eu não valorize tanto. Eu digo assim, até quando eu vou contratar uma pessoa, eu não dou tanto valor à formação dela. Eu quero ver o código dela. Codifique aí que eu quero ver o seu código, né? Mas se você tem a ciência da computação, o sistema de informação, ou nem tem, ou fez outra coisa, eu não tô nem aí, né? Tanto que tem gente lá no time que é formada em economia, é formada em outras coisas, que não é da área de TI, mas o cara aprendeu a programar. Tá lá programando, programa bem, tá dentro. É o que eu sempre digo, o curso superior não é salvo-conduto para ninguém. Né? Nossa, que currículo bonito, vem trabalhar comigo. Não é isso. Talvez o cara que é bem formado vai te mostrar um código melhor. Sim. Pela formação e pela carga que ele tem de informação, né? Mas não impede de um cara que é autodidata, né? Se desenvolver tão bem, né? Eu acredito muito no... Principalmente, assim, quando a gente... Porque tem cursos e cursos, né? Quando a gente fala, por exemplo, sistemas de informação, porque eu fiz sistema de informação também antes de fazer ciência da computação. Na época não chamava sistema de informação, chamava análise de sistemas. Análise de sistemas era outro. Eu fiz tecnólogo de análise de sistemas antes. E ele é bem instrumental, então você aprende linguagem e, tipo, como escrever uma regra de negócio. Basicamente é isso, uma análise de sistemas, né? Agora, o curso de ciência da computação, eu acho que contribui bastante pro cara por causa de conceito. O cara vai aprender o que é computabilidade, o cara vai aprender o que é componentização. Sim. E aí isso vai ajudar o cara a fazer um código melhor. Mas, pô, se o cara não souber aplicar isso também e fazer um código bom, não adiantou nada. Porra nenhuma ele fazer o curso, né? Eu acho que ciência da computação, engenharia da computação também, eu acho que são cursos maneiros, porque assim, se o cara, como você falou, souber aproveitar, por exemplo, dá uma base ali que poucos cursos têm, que é, por exemplo, estrutura de dados. Sim. Você pede hoje para um moleque, pô, implementa para mim uma fila, né? Implementa para mim first in, first out, ou FIFO, uma fila, ou enfim. Não, se ele tiver que implementar sem usar o objeto padrão do framework, ele vai patinar. Não, me implementa para mim uma árvore binária. O cara não sabe nem o que é uma árvore binária. O cara não sabe nem o que é, né? Tipo assim... Merge sort. Implementa para mim, o cara nem sabe o que é. Né? Implementa para mim uma máquina de estados, né? Um state machine, implementa aí para mim. O cara nem sabe o que é isso. Né? Então, assim, eu acho que o curso é bom nessa questão, mas nada impede de uma pessoa que se formou em qualquer outra coisa também saber fazer isso. Né? Tá na internet. Tá em inglês na internet. O que é um state machine, o que é uma fila, né? O que é uma árvore binária, assim vai. Tem exemplos de implementação, o cara pode brincar com a implementação. Se o cara for autodidata, entender aquilo, ele vai atrás. Mas eu acho que sim, eu tive, por exemplo, um professor de estudo de dados, que realmente sempre tirei o chapéu para ele. E para mim, realmente me ajudou muito. Porque aquilo para mim foi o pulo do gato quando eu entendi estruturas de dados. Né? Quando eu entendi que você pode realmente, o que você pode fazer, como aquilo vai agregar na sua técnica de programação. Né? E daí, mais uma vez também, fazendo um link. Técnica de programação. Não se apegue à linguagem de programação, se apegue à técnica.
Uma vez que você tem a técnica de programação, você programa em qualquer coisa. Programar sei lá, em cerveja. Você programa, é uma nova linguagem que a gente vai criar aqui. Analogia que eu sempre faço. No podcast. Faço sempre essa analogia, quem ouve podcast já me ouviu falando isso antes. Quando você escreve um código, é a mesma coisa se você é um bom autor de romance, por exemplo. Então, se você escreve bem um livro em português, se você aprender a falar espanhol, você vai escrever um bom livro em espanhol. Né? Não existe tipo, eu faço boas histórias, mas faço só histórias em português. Não. A tua história do programador é o algoritmo. Né? Então, se você tem os conceitos, sabe fazer um bom algoritmo, tem a técnica de programação, não importa a linguagem que você vai escrever. A linguagem é só instrumento, né? Exato. Claro, você tem que se adaptar aos paradigmas, você não vai usar a mesma técnica num paradigma imperativo do que você usa numa linguagem funcional, por exemplo. E por aí São vai. técnicas diferentes. Mas se você não se apegar, não for um programador de framework, por exemplo, você vai programar bem em qualquer linguagem, né? Mas o que eu falei é a técnica. Se você dominar a técnica, a sintaxe que você vai programar, ou seja, a linguagem, pouco importa, né? Desde que você domine a técnica. Então, assim, eu sei a técnica de fazer programação funcional. Você vai fazer programação funcional em qualquer linguagem, não importa a linguagem. Né? É técnica de programação estruturada, você vai fazer em qualquer linguagem. Técnica de programação orientada a objetos, você vai fazer, e hoje em dia tem muito mix, né? Tem plataformas que é OO com funcional. Com o próprio Scala, né? Que é um pouquinho de cada. É um pouquinho de cada, né? Então, quando a gente se apega à técnica e não se apega à plataforma ou à linguagem, né? Fica mais fácil fazer, até abraçar esse tipo de desafio. Porque em algumas situações, eu sempre falo que para cada situação, né, para cada desafio, vamos dizer assim, que vai te aparecer, vai ter uma melhor forma de resolver aquilo.